E eu queria falar um pouco sobre uma geração dissimulada. Eu queria que você desse a sua atenção para mim. Eu vou bem devagarinho hoje, mas eu sinto que o Senhor fará algo muito profundo aqui no nosso meio. Nós estamos recebendo muito no Espírito e eu tenho certeza que você também vai ser ativado por isso. E eu quero que você se sinta no colinho do papai hoje, sentado para ouvir. Amém, gente? Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, este véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Se assenta, queridos. Aleluias. O Senhor é bom demais. Se você puder dar sua atenção para mim, eu queria falar um pouco sobre uma geração dissimulada. Eu queria dar créditos aqui ao pastor Luciano Subirá, que nos deu auxílio pelo material, né? E nos esclareceu bastante sobre esse assunto. Então, como essa mensagem vai ao ar, eu queria dar créditos ao pastor Luciano pela exposição que ele teve desse texto, que nos clareou o entendimento de uma forma sobrenatural. Queridos, eu quero falar sobre dissimulação em nossa geração. A dissimulação em nosso meio hoje se tornou um objeto, uma forma de defesa muito grande. E o cristão torna-se dissimulado quando ele tenta se esconder de si mesmo. Quando nós tentamos nos esconder de quem nós somos de verdade, de quem eu sou, quando ninguém está me observando, quando ninguém está me olhando. E a dissimulação, ela está presente em nosso meio, ela está presente em muitas de nossas igrejas, em muitas de nossas famílias, em muitas famílias em si. A dissimulação, eu descobri que é uma autossabotagem de quem eu sou, pois ela rouba de mim o meu caráter interior. E essas pessoas, quando elas se autossabotam, elas se escondem atrás da religião, elas se escondem atrás daquilo que eu posso chamar de emoções, sentimentos e atitudes. E a dissimulação é o problema de ego. Alguém que é dissimulado tem sérios problemas com o ego. São pessoas que precisam de autoaceitação das outras pessoas para se sentirem felizes, para se sentirem amadas, para se sentirem reconhecidas, para se sentirem valorizadas. São pessoas que dependem da afirmação alheia, da aprovação dos homens, do reconhecimento humano. E a dissimulação é algo presente no nosso meio, e ela nos tira a oportunidade de crescimento. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de enfrentar a sua realidade. Porque quando você enfrenta a sua realidade, você sabe que essa realidade vai doer, porque ela vai precisar ser tratada, vai precisar ser confrontada, vai precisar ser exposta. A sua realidade, quando vem à luz, precisa ser exposta. Mas nós gostamos de nos esconder atrás de uma estrutura, porque ninguém gosta aqui de revelar os seus pecados. Dissimulamos quando escondemos de nós mesmos quem somos. Escondemos das nossas famílias, dos nossos líderes, quem somos de verdade. E Moisés, por toda a experiência que tinha, Moisés, o maior vulto do Antigo Testamento, um homem que profetizou a vinda do Messias, um homem que teve experiências sobrenaturais com Deus,
foi um homem que teve uma atitude de dissimulação diante dos homens. Quando você lê Êxodo 34, versículo 39, a Bíblia diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. Moisés então falou. Depois chegaram também os filhos de Israel e lhes ordenou tudo o que o Senhor havia falado no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E diziam os filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto brilhava, resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu novamente, até entrar para falar com Deus de novo. Então Moisés estava diante de Deus, e a glória de Deus, a Shekhinah de Deus era tão grande que o rosto de Moisés ficava repleto da sua glória, do brilho da glória de Deus. E quando ele descia do monte, ele reunia a congregação e ele falava com a congregação, ele falava com o rosto descoberto. As pessoas viam, enxergavam a glória de Deus na vida de Moisés. Mas quando ele terminava a reunião, quando ele terminava de falar com as pessoas, Moisés colocava o véu novamente. Mas eu sempre acreditei que Moisés colocava o véu novamente porque as pessoas tinham medo de tamanha glória que ele tinha. Mas Moisés colocava o véu sobre o seu rosto para esconder que a glória estava se desvanecendo, indo embora, acabando. Por que Moisés colocou o véu sobre o rosto? Para que as pessoas não vissem que o resplendor da glória de Moisés havia ido embora, já não estava ali. E eu vou dizer para você, Paulo está apontando aqui uma crítica contra Moisés. Olha a característica de Moisés de encobrir, através da dissimulação, uma glória que já não havia mais presente na sua vida. Só que Paulo vai confrontar, vai criticar, vai expor uma atitude de Moisés que ele achou errada. E ele diz assim: olha, a nossa geração não é como Moisés, porque Moisés escondia aquilo que não tinha mais. A glória era passageira, era transitória, porque a cada vez que Moisés subia no monte, ele recebia uma descarga de glória, descia e a glória ia se perdendo. Ele subia, recebia uma carga de glória, descia e a carga ia se perdendo. Para as pessoas não perceberem que ele não tinha mais glória, ele cobria o seu rosto com o véu do engano, com o véu da dissimulação. E para muitas pessoas, para muitos líderes, para muitos discípulos, para muitos profetas, para muitos pastores, que um dia brilhou diante da multidão, que um dia brilhou diante do povo, é uma grande dificuldade eles se apresentarem diante do povo agora sem glória, sem unção. Então eles dissimulam, tentando provar algo que eles não têm mais, que é a falta da glória de Deus. E há dentro de nós uma desesperada disposição de esconder as nossas fraquezas. Há dentro de nós uma disposição de esconder quem somos de verdade, as nossas limitações. Há uma doença que atingiu grande parte da nossa geração, grande parte dos nossos líderes. Há uma doença varrendo a nação brasileira, e essa doença se chama complexo de super-herói. Quando estamos cheios da glória de Deus, queremos exibir quem somos. Queremos que todos nos enxerguem, que todos nos observem. Estamos cheios da glória de Deus.
resplandecendo para todo mundo como luzeiros nessa geração, porque a unção está em nós. Mas aí quando a gente se perde pelo caminho, a gente coloca um véu de enganação, para que as pessoas que um dia nos observou brilhando, não percebam que não há mais brilho em mim, só há um eco vazio, só há uma voz, sem influência. Quando estamos brilhando, de fato estamos cheios da unção. E é mentira, gente exalando a sua espiritualidade, dizendo que ora, dizendo que sobe para o monte, dizendo que vai fazer campanha, dizendo que vai fazer isso, aquilo, outro. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas exaltam demais a sua espiritualidade. Super-heróis, homens que são super-heróis, homens que não admitem as suas fraquezas, os seus colapsos, as suas crises emocionais. E quando você está nessa crise de super-herói, o problema está aqui. O pior do que errar é querer encobrir o erro. Sabe como se chama essa atitude? Dissimulação. Esse erro tem nome: dissimulação. Eu penso que pior que errar é querer encobrir o erro. E o que é dissimulação? Disfarçar, fingimento. É a arte de encobrir intenções e ocultar pensamentos. É fingir ser o que não é. É mostrar limpo quando o coração está impuro. É mostrar santidade quando há sujeira. É mostrar verdade quando há mentira. É mostrar ser bom quando o seu caráter é ruim. É mostrar ser uma coisa aqui dentro e você mostra ser uma coisa aqui dentro muito bem, lá fora você é outra coisa totalmente diferente. É você bater na esposa a semana inteira, chega sábado, você quer fazer uma campanha para Deus mudar o seu relacionamento, porque você é um hipócrita. Fingimos ser um bom pai quando na verdade somos péssimos pais ausentes. Fingirmos sermos bons funcionários, mas só trabalhamos como o patrão está presente. Fingirmos sermos bons cristãos nas redes sociais, postamos frases de autoajuda, como se isso fosse mudar Deus. Postamos mensagens de incentivo, mas nós estamos vivendo uma era de dissimulação, de fingimento, onde não há mais amor próprio, onde as pessoas se reúnem, mas provavelmente você não sabe nem quem está do seu lado e qual é o nome dessa pessoa. Você não sabe quem está ao seu lado e qual é o nome dela, porque nós não temos a coragem de perguntar: irmão, como você se chama? Qual é o seu nome? Eu quero conhecer você. Você é o meu irmão em Cristo. Se tornamos marionetes de um sistema. Domingo à noite vou à igreja, 9 horas vou embora, vou comer a minha pizza e vou para casa. E isso não te faz um cristão vir à igreja, como ir ao McDonald's não te faz um Big Mac. Dissimulação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:9: o amor seja não fingido, aborreçais ou aborreceis o mal e pagai com o bem. Sabe o que me entristece? É saber que a dissimulação não é mal da nossa geração. A dissimulação é coisa antiga. Isso vem desde a fundação do mundo. Você se lembra de Adão e Eva? Eles tiveram dificuldade de reconhecer o seu pecado. E todo mundo que é bom de argumento, de justificativa, quem é muito bom de palavras, de persuasão humana, é ruim de arrependimento. Se eu conversar com você 1 hora, eu sei quem é o seu Deus. Sabe o que Adão e Eva fizeram? Quando eles pecaram, eles não perderam Deus. Porque você pode pecar, você nunca vai perder Deus. Você perde um ambiente que você está inserido. Quem peca não perde Deus, só se distancia de Deus. Mas quem peca perde um ambiente. Quando Adão e Eva pecaram, eles não perderam Deus, eles perderam o ambiente, o jardim, o lugar de delícias, o lugar de deleite, o lugar gostoso de estar. E a Bíblia diz que quando eles caíram, Gênesis 3:7 diz: abriram-se os olhos do entendimento, os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. O que eles fizeram?
Eva, vamos dissimular. De que forma? Vamos esconder a nossa nudez. Vamos pegar folhas de figueira e fazer cintas para nós. Então ouviram a voz do Senhor que estava no jardim na viração do dia e esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, aonde? Atrás das árvores. Olha que atitude de dissimulação, pecar e esconder o pecado, como se Deus não estivesse vendo. E por que eles esconderam o pecado? Por que eles se esconderam de Deus? Porque isso é padrão de comportamento humano desde a fundação da terra. Esconder quem somos. Autossabotagem de si mesmo. Quem que eu sou? Autossabotagem de quem nós somos de verdade. E aí eu se escondo. É muito mais fácil colocar um véu do engano. É muito mais fácil colocar um véu do fingimento, da dissimulação, e fingir que não aconteceu nada comigo. Continuar levando esse casamento na ilusão como você leva. Continuar levando o seu ministério no fogo de palha que nem você leva. Continuar formando esse fundamento sem propósito que você leva. É muito melhor mostrar para os amigos que você é uma coisa que você não é, do que você dizer, cara, eu preciso de ajuda, eu não sou super-herói, eu não estou bem, eu preciso sentar, preciso conversar, preciso de discipulador, de pastor, de líder. Eu preciso de confronto na minha vida para me tirar da dissimulação e me trazer para o propósito original, que é o centro da vontade de Deus. Hoje os véus vão cair nessa igreja. Hoje os véus vão cair sobre a sua vida. Hoje os véus vão cair sobre o seu coração. Hoje os véus vão cair na vida dos seus filhos. O seu casamento, o véu vai ser rasgado hoje. Na verdade o véu já se rasgou. Somos nós que vamos costurando ele de novo. A gente não quer que ninguém veja traço de fraqueza na gente. Ninguém quer demonstrar pecado. Você demonstrar pecado para alguém nos dias de hoje? Somos super-heróis. E a geração triunfalista lotam as igrejas para dizer que você nasceu para dar certo. Basta fazer uma campanha de prosperidade às segundas-feiras ou às sextas-feiras, a sua vida vai mudar de uma forma sobrenatural. A teologia triunfalista que te ensina que você não chora, que você não tem dor, que você nasceu só para prosperar, que você é a oitava maravilha do mundo. Essa teologia não ensina você aos dias maus. Por isso os pastores usam de estratégia para lotar as igrejas e deixá-las cheias de pessoas vazias. Porque é muito mais fácil a proposta do engano do que a proposta da verdade. Eles se esconderam. E isso aconteceu com Davi também. Lembra quando Davi caiu em pecado com Batseba? O que ele fez? Para não manchar sua reputação, para não expor a sua reputação como um homem que havia derrubado Golias, o homem que as mulheres gritavam, Saul matou 1000, Davi matou dezenas de milhares. O que ele faz? Ele se deita com Batseba e, para esconder o pecado, ele comete 2 pecados, o adultério e o homicídio. Porque para esconder o pecado ele cria outro pecado, ele mata Urias na frente da batalha. Então ele esconde, e um pecado se torna um pecado múltiplo na tentativa de esconder o pecado. E pecado tem consequência. Deixa eu falar um negócio para você, não sei se eu falo isso aqui, não falo? Existe pecado ainda. É que ninguém mais fala. Não entra oferta se fala pecado, né? É mais fácil falar que você vai ter vitória, que você vai receber uma chave agora, e que você vai prosperar amanhã, que a segunda-feira você vai arrebentar, que você vai dar a volta por cima, e quem te viu embaixo vai te ver em cima, e quem te viu em cima vai te ver embaixo, que a roda gigante vai girar, e quem não te ajudou vai ver você na plateia, e eles lá assistindo você no palco, e vão ver brilhando Jesus em você, que agora é só vitória, que agora é sabor de mel. É muito mais fácil isso do que dizer que você tem que mudar, cara. Do que dizer que você tem que ser marido de uma mulher só. Dizer que você tem que ser homem de caráter, compra e paga. Pegou emprestado, devolve. Dizer que você tem que ser um pai exemplar, que você é um referencial nessa geração. Dizer que pecado é pecado e o pecado tem consequências, porque tudo que você cobiça e se torna pecado vai gerar o fruto do pecado.
pecado. Sabe qual foi o fruto do pecado de Davi? A morte do filho que a Batseba carregava. Morreu. Se Davi tivesse reconhecido o seu próprio pecado, ao invés de esconder o seu erro, as atitudes e as consequências teriam sido diferentes. E o apóstolo Pedro, que foi uma das maiores colunas do cristianismo, um homem espiritual, um homem que andou sobre as águas, um homem que morou com Cristo 3 anos, um homem que viu Jesus multiplicar pães e peixes, viu paralíticos andarem, ele também teve atitude de dissimulação. Até o apóstolo Pedro teve atitude de dissimulação quando ele estava na cidade de Antioquia. Ele acabou demonstrando traços de fingimento para que a sua imagem nas redes sociais não ficasse manchada. Diante dos outros líderes, tem gente que o maior sonho da vida dele é vir nessa igreja. Só não vem porque se vir, o pastor põe de banco. E quando vem, pede assim: ô bispo, pede para ninguém tirar uma foto nossa, porque se for para a rede social, o pastor lá vai me colocar de banco. Porque se você congrega uma igreja que não te permite se relacionar com outros irmãos, não é igreja, meu filho, é presídio, é cadeia espiritual. Você tem que sair de lá, foge de lá, povo meu, é Babilônia. Hoje os pastores não querem criar discípulos para o reino, eles criam discípulos para as suas denominações, né? Coloca um monte de gente debaixo do seu braço e diz: é meus filhos espirituais. Não, são filhos do reino de Deus. São filhos de governo, são filhos de destino. Por que todo dia chega alguém aqui com a mesma mente, se sentindo órfão? Porque não teve um pai para dar destino, um pai para dar governo. E na verdade o pai biológico não faz o destino de dar origem ao seu filho, destino ao seu filho. São os pastores que precisam fazer essa função de dar destino, limites e proteção aos filhos. Só que mesmo Pedro, aprendendo com Jesus, em um momento da sua vida, ele não quis ficar manchado diante dos outros líderes. Ele quis preservar sua própria autoimagem. Então ele dissimula, ele finge. Gálatas 2:11, versículo 11 diz assim, ó: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Olha Pedro e Paulo, olha para mim aqui, ó. Quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, Paulo dizendo: eu resisti face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartando-se, temendo-os os da circuncisão. E também os demais discípulos judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não podiam corretamente segundo o evangelho, disse a Pedro na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Imagina Paulo chegando na frente de Pedro, cara, e dizendo: Pedro, você é um dissimulado. Porque enquanto Tiago não chegou, você estava comendo com eles. Mas quando os de Tiago chegaram, você, para preservar sua imagem, você se ausenta. Você é um dissimulado. Paulo confronta Pedro. Paulo expõe o erro de Pedro. Paulo expõe ele dizendo: cara, você precisa ser a mesma pessoa em todo lugar. Você não precisa dissimular, fingir, colocar o véu do engano. Você tem que ser você em todo lugar. Lá na sua faculdade, seja você. Quando perguntarem para você: o que você é? Você fala: eu sou filho de Deus, sou um cristão, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Não tenha vergonha de expressar quem você é no meio da sua família. Não tenha vergonha de comer com pecadores, com prostitutas. Não tenha vergonha de sentar com pessoas que usam droga para discipulá-los. Eles não têm para derramar em você, mas você tem para derramar sobre eles. Eu fico vendo uma geração que começa
a conhecer a teologia, que começa a conhecer os pregadores puritanos, que começa a conhecer a Bíblia Sagrada. Um monte de gente está se levantando agora e se torna cético, se torna frio, se torna religioso. A religião, irmão, é a escravidão. A letra mata, mas o Espírito vivifica a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Do que adianta você ter conhecimento e você não tem prazer de atravessar a rua e dar um beijo em um mendigo? Do que adianta todo conhecimento? Do que adianta eu pegar meus bens, dar aos pobres, se eu não tenho amor? De nada valeria. Do que adianta eu falar grego, latim, entender a Vulgata Latina, se eu não estiver me relacionando? Isso não é cristianismo, isso é religião disfarçada de sistema. Jesus era o cara. O meu modelo não são homens terrenos, o nosso modelo é Cristo. Você teria coragem de congregar em uma igreja onde o pastor da igreja matou o obreiro para ficar com a mulher dele? Sim ou não? Jesus chamou Davi e falou: vem, Davi, eu acredito em você. Você é o homem segundo o meu coração. Você teria coragem? Jesus teve. Você teria coragem de entrar na casa de Zaqueu, um publicano? Os publicanos eram vistos como ladrões, inimigos número 1 do povo de Deus. Jesus falou: vou na tua casa hoje tomar um café. Tem café lá? Preto? Vou lá. Você fala: não, agora eu sou do reino, agora eu conheço muito a Bíblia Sagrada, eu não posso estar me relacionando com essas pessoas, porque afinal de contas eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pega o seu conhecimento, joga na lata do lixo. Volta a ser o que você era antes, meu filho. Alguém menos sistemático, alguém menos hipócrita, alguém mais simples, alguém mais objetivo, alguém mais humano. Deus está levantando uma geração nesses últimos dias. Não tem cara de crente. Cadê tua gravata, pastor? Cadê teu terno, pastor? Terno não prega, gravata não prega. E eu vou falar de novo para você. Eu venho para confrontar o sistema mesmo. Porque eu vi muita gente de terno pregando, irmão, tendo 2 mulheres, cobrando 3, 4 mil para pegar. Eu vi muita gente, irmão, sendo religioso, anel de teologia, mas vendendo a unção, comercializando a unção. A nossa geração não tem aparência, a nossa geração não tem forma, a nossa geração não tem rótulo, a nossa geração, ninguém vai dizer é crente, não. Vai entender que somos filhos de Deus por aquilo que falamos, carregamos. O reino de Deus não está aqui nem ali. O reino não está em papéis, em livros. O reino de Deus está dentro de vós. Mas o nosso problema é esse: crescemos um pouquinho na fé, se distanciamos dos amigos. Você não visita mais sua família porque você virou crente agora. Ah, eu sou crente, meu pai ele bebe, então eu evito ir lá na casa dele. Aí que você tem que ir lá, meu filho. Ah, mas tem um churrasco de família, só fala besteira. Aí você tem que estar lá no meio da besteira, trazendo vida, trazendo esperança, tendo outra conversa. No meio de uma conversa, embala outra conversa. Cristo em vós, esperança da glória. A Bíblia diz que Ele falou através dos profetas e dos pais. Agora Ele está falando através dos filhos. Não é dos evangélicos, não são dos cristãos, não são dos crentes, é através dos filhos. Deus está falando através dos filhos. Jesus nunca chamou os discípulos de filho, e os discípulos nunca chamaram Jesus de pai. Mas antes de partir, Ele diz: eu não vos deixarei órfão. Paternidade não é um título, é um manto. Eu estou falando para você, nós vamos voltar a ser simples. O Evangelho é simples. Para de burocratizar as coisas. Você pode ser um bom médico sendo cristão, você pode ser um bom professor sendo cristão, você pode ser um bom empresário sendo cristão. Não ingesse o seu cristianismo. Jesus não está preso dentro de uma sepultura, Ele saiu de lá para te dar vida, vida com esperança. Paulo disse: Pedro, você é dissimulado, cara. Em outras palavras, para ser bem transparente, você come com os pecadores, quando alguém chega você vaza, porque você tem medo de queimar sua imagem. Você quer manter a sua imagem, né?
Tem que ter uma imagem, pastor. Tem que zelar pela imagem que eu carrego. Agora eu sou um crente. Ainda bem que você só é crente. Eu não sei se eu falo. Você não tem imagem mais, cara. Deus pegou sua reputação e jogou a zero. Você não tem imagem. É conforme a imagem e semelhança dele. É conforme os atributos morais e divinos do Pai. Não é mais seu. Então não se preocupe com a sua reputação. Eu deixei de me preocupar com a minha reputação há muito tempo. O que falam de mim, o que pensam de mim. Eu teria parado há muito tempo. Não me importa o que pensam de mim, porque reputação é o que pensam de mim. Caráter é o que o Pai me enxerga quando estou sozinho no meu quarto. Paulo fala: Pedro, você é dissimulado. Que Deus levante homens assim. Homens que vão ser navalhas na vida dos outros. Homens que vão fazer o papel da correção na igreja. Homens que vão fazer o papel de levar as pessoas para o centro de novo da vontade do Senhor. Paulo tinha autoridade para falar isso. Ele não era qualquer pessoa. Em 2 Coríntios 12:6, sabe o que acontece? Paulo diz: mas eu preferir, olha, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê e de mim ouve. Paulo poderia ter falado assim: olha, eu fui ao terceiro céu, tive visões extraordinárias, inefáveis, coisas que a Bíblia diz que ele teve mesmo. Mas Paulo era humano. Sabe o que ele diz? Eu não quero que as pessoas pensem de mim muito mais do que eu sou. Paulo estava dizendo assim: eu quero que as pessoas pensem de mim somente o que eu sou, nada mais que isso. Paulo poderia ter impressionado as pessoas contando as experiências que ele teve. Tem gente que fala: fui no inferno 7 vezes. Aí faz um livro e vende, fica rico, né? Se a gente fosse no inferno, a gente ia ter na televisão, dar o testemunho. Fomos no inferno é assim, não sei o que e tal, detalhado. Paulo foi no terceiro céu, cara. Ele falou: não posso falar, porque o que eu vi é inefável. Ele não fez um livro e vendeu, publicação minha. Ele não fez um Instagram e postou as fotos do céu, fez uma selfie lá e eu estou com o Jeová aqui no trono. Não, ele não falou nada, cara. Ele omitiu as coisas. A nossa geração expõe as coisas. A nossa geração publica os fatos de Deus, expõe a santidade de Deus, expõe aquilo que Deus tem feito, porque não nos contentamos no secreto, temos que expor. Paulo poderia impressionar as pessoas. Eu acho que muita gente tenta impressionar Deus com aquilo que faz, e Deus não se impressiona com o que você faz. Ah, mas eu ajudo os pobres. Você não faz mais do que a sua obrigação. Ah, mas eu dou cesta básica para o mendigo. Você não faz mais do que o seu dever. Tive fome e me deste comer. Tive nu e me vestiste. Tive sede e me deste água. Ah, mas o evangelismo na rua, você não faz mais do que a sua obrigação. Ide pregar o evangelho a todo mundo. O nosso evangelho é ide. A gente gosta do vinde. Vinde para a nossa igreja e sereis abençoados. Não cobre das pessoas o que você faz com espontaneidade, aquilo que você faz com naturalidade. Não cobre das pessoas aquilo que você faz com naturalidade, como se elas também tivessem a obrigação de fazer. Cada um foi chamado para algo, cara. Uns foram chamados para apóstolo, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, outros doutores e mestres. Efésios 4:11, para que todos, quando se reunissem, aperfeiçoasse o corpo de Cristo. O nosso problema é que a gente quer que todo mundo seja mestre, todo mundo seja profeta, todo mundo seja apóstolo. Na verdade não é mais apóstolo, é apóstata. Todo mundo seja evangelista. Cara, Deus chamou pessoas
com dificuldades, deficiências, e cada um é diferente um dos outros. Não tente manipular o Evangelho, porque ele não é manipulável. Paulo diz: eu quero que vocês pensem acerca de mim somente o que eu sou. Eu evito que pensem acerca de mim mais do que eu realmente sou. Por isso que você que é meu filho aqui, você que está chegando pela primeira vez, eu sempre falo isso para os meus discípulos: não crie expectativa no Bispo Diego, porque você vai se frustrar. Aleluia. Crie expectativas na aliança que você faz com Deus Todo-Poderoso. Deus nunca te frustra, Ele só te desilude. Eu falava para uma moça ainda ontem, ela falou: estou tão tristezinha. Eu falei: Deus te desiludiu, porque a sua vida é uma vida de ilusão. Então Ele te desiludiu para te tirar da ilusão, porque a desilusão é de Deus e a ilusão é do diabo. Você vivia um casamento iludido, Ele te frustrou para te mostrar que o casamento estava precisando de ajuste. Você vivia um ministério iludido, queria ser famoso, queria ser pregador conhecido, ficar viajando de avião para um lado para o outro, gravou DVD, gravou CD, começou a colocar preço da unção. Aí Ele te desiludiu, mostrou que você estava no sistema, somente sendo marionete do sistema. Ele te trouxe para o reino. Aí você fala: cara, eu estou me sentindo um analfabeto bíblico, porque o reino de Deus, cara, não está em livros. Você pode pegar 1000 livros para ler, você nunca vai encontrar o reino de Deus, você não vai conhecer o reino de Deus. O reino de Deus você só se encontra quando você está fitado com Ele, dentro dEle, inserido nele, no quarto com Ele, buscando Ele. Aleluia. Você é conhecido por Deus na intimidade. Nosso mal sabe qual é? Vou começar uma campanha de jejum e oração. Primeiro dia orando, aí ele posta no Facebook, faz uma live. Estamos entrando agora no ar. Vamos começar a oração das 11 à meia-noite. Aleluia. Segundo dia, vamos lá, oração de novo. Terceiro dia, meu filho, oração é na intimidade. Porque intimidade revelada é pornografia. Quando você vai se deitar com a sua esposa, você não faz uma live: estou indo deitar com a minha mulher agora e nós vamos namorar um pouco. Aleluia. Simplesmente você entra para o seu quarto, Mateus 6,6, fecha a tua porta, e no secreto você está gerando alguma coisa, gerando alguma coisa, gerando alguma coisa. Por muito tempo fomos ensinados a divulgar o que fazemos. Vai fazer um sopão na rua, tira foto, todo mundo tem que ver que o sopão foi realizado. Entregou uma marmita para o pobre, tira foto. A igreja tem ação social, nós fazemos missões, aleluia. Quando na verdade Jesus fala: quando você fizer, fica quieto, não faz para ninguém, porque a sua mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Jesus fazia um milagre e falava: que Jesus é esse, cara? Não fala para ninguém, porque milagre não se exibe como tem feito aí. Milagre se manifesta, se estabelece, porque Ele não te celebra pelos milagres que tem na sua vida. Ele te celebra por aquilo que você é, não pelos resultados que você dá para essa geração, não pelo carro que você anda, não pela casa que você tem, não pela profissão que você tem. Ele te celebra porque você foi escolhido, eleito nele, desde a fundação do mundo, para ser filho irrepreensível no seu amor. Eu não quero que ninguém aqui ostente uma espiritualidade que não tem. Nós somos do reino e vamos ajudar as igrejas que não entraram no reino ainda, intercedendo por elas, amando elas. Mas exibição de dom não é o nosso negócio. Hoje estão vendendo os milagres, estão vendendo as curas, estão barganhando. É só você colocar uma meia aqui e está tudo certo. Onde você pisar a planta do seu pé vai ser abençoado. Não está na meia, meu filho, nem no seu pé. Está no seu caráter. Exibição não pode ser teatral, sensacionalismo. A igreja brasileira está cheia de charlatões que usam da fé ingênua das pessoas para ganhar o que quer. Vai chegar um tempo que o William Bonner vai entrar ao ar e vai desmascarar. Você sabia que vai para a rede nacional isso aqui um dia? Igreja cristã que se diz cristã paga paralítico para andar na igreja. Quantas curas fingidas, quantos milagres fingidos,
Porque é uma geração sem entendimento. Quando alguém pregar, pega a Bíblia e vê se está escrito o que está sendo pregado. É porque as pessoas não leem a Bíblia, não gostam de estudar a Bíblia. Elas pensam nelas a semana inteira. Domingo elas pegam a sua biblinha de crente, vamos para o culto pentecostal, aleluia. E quer que Deus use um irmão para trazer revelação. Porque não tem revelação de nada, não lê Bíblia, não busca, que é a revelação do irmão, que é a muleta dele espiritual. Uma irmãzinha parou no culto aqui um dia e falou: pastor, você revela? Você tem dons de revelações miraculosas? Falei: o que você quer saber, irmão? Não, porque preciso saber que só vou congregar aqui se você tiver dons de revelações. Falei: tenho. Então, você pode me revelar alguma coisa? Falei: não posso. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, lá tem revelação todo dia para você quentinha. Não, mas eu gosto daquela caixinha da promessa. Você pega aquela caixinha da promessa, sempre tem coisinha gostosa pra gente, né? Se passar pelas águas, serei contigo. Se passar pelos rios, não submergerão. Se passar pelo fogo, chama algum aderá em ti. Eu sou o bom pastor. Eu vou preparar uma mesa para você. É sempre uma caixinha de vitória. Porque a gente está acostumado a espiritualizar tudo. Então a gente vai construindo uma imagem de nós mesmos exageradamente. E gente que constrói uma autoimagem de si mesmo só se contenta se for vista pelos homens. Busca louvor dos homens, busca a glória dos homens, busca o reconhecimento dos homens. Porque falta maturidade. E quando na verdade, quando a gente está em Deus, a gente suporta o pecado alheio, a gente é mais manso, a gente é mais humilde. A gente suporta a necessidade do outro, porque a gente está em Deus, a gente está em Cristo. Então tem muita encenação de espiritualidade nas nossas igrejas hoje. Diferente de Moisés e de muitos de nós, Paulo preferiu tirar as máscaras e se apresentar de uma forma espontânea e autêntica. Eu não tenho máscara, Paulo diz, ele tirou. Eu sou o que eu sou. Eu não quero que vocês pensem acerca de mais do que eu sou. Esse era Paulo. Paulo sabia que sem transparência e honestidade não há transformação. Paulo sabia que sem transparência e honestidade não há transformação. Por isso ele diz: rasgai os vossos corações, confessem pecados, fraquezas, tirem o véu da dissimulação, tirem o véu do engano, confesse. Abandone a mentira, a soberba, o fingimento, a falsa espiritualidade. Os shows vão acabar, as cortinas vão fechar. Não há mais tempo de ter teatro dentro da igreja. Não há mais tempo de encenação religiosa dentro da igreja. É tempo de arrependimento. É tempo de conversão. É tempo de regeneração. É tempo de abrir o coração, rasgar o coração, não as vestes. É tempo de pastor voltar a chorar no altar. É tempo de uma geração trazer papel e caneta para anotar igual ele. É tempo de você vir com fome e sede de justiça para ser saciado. Eu vim despertar você, criar uma crise em você hoje. Eu vim dizer para você que Deus está levantando uma geração de sacerdotes que vão voltar a chorar no secreto. Por que nossos altares estão secos? Estão secos porque não há mais lágrimas. Por que não há mais salvação na igreja? Porque os nossos cultos parecem mais com teatro do que com cultos evangélicos de Deus, para Deus e para a glória de Deus. Por que os pregadores são envaidecidos? Porque eles buscam reconhecimento humano, ao invés de pescar almas para o reino. Vamos confessar pecados. Eu ainda creio que vamos fazer uma santa ceia aqui, com mais de 3.000 pessoas aqui. 100 horas para acabar. O microfone aqui na frente. E o primeiro cara vai dizer: bispo, eu quero contar o meu pecado. Ele vai vir e vai contar o pecado dele diante de todo mundo. Vai vir hoje e vai dizer: bispo, eu vou contar o meu também. Ele vai confessar e nós vamos chorar, todos aqui unidos em um só propósito. Sem fingimento, sem dissimulação, sem máscara, sem complexo de super-herói, sem véu do engano. Deus sabe quem você é no secreto. Você precisa de mudança e essa mudança vai se iniciar hoje. Reconhece que você não está bem, cara. Reconhece que você não ora mais.
reconhece que você é materialista, reconhece que você não é um bom marido mais, reconhece que você precisa de ajuda, reconhece isso hoje pelo amor de Deus. Paulo diz: vocês não podem usar o véu como Moisés usava, o véu do engano, porque há um problema nisso. Qual é? Você vai correr o risco de transferir isso para os seus discípulos e para os seus filhos, porque o pai é o reflexo do filho. O pai é a primeira imagem de Deus que o filho tem. O líder é a primeira imagem que os seus discípulos têm de Deus. Por isso que se o líder for ganancioso, a congregação inteira vai ser gananciosa. Se o líder falar só de terra, eles vão ser tudo terreno. Você está aí ou não? Se o líder for capitalista, muitos obreiros serão capitalistas. Por quê? Porque o líder inspira, incita isso das pessoas. E Paulo demonstra que o comportamento de Moisés não afetou só ele, porque se afeta só você, ainda tratamento, afetou uma geração inteira o véu no rosto. 2 Coríntios 3,14 diz: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando eles pegam para ler a Torá, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto, sabe aonde? No coração, está escondido. Está escondido. Por isso que Deus é Deus escondido também. Porque tem coisas que só o Espírito Santo vai esquadrinhar a gente por completo. Está escondido. Moisés transferiu a dissimulação para outra geração, para a próxima geração. E aí a gente vê o que está acontecendo hoje. Tanto mau exemplo. Gente aprendendo a dissimular dentro da igreja, a dissimular dentro da empresa, a dissimular com os filhos, com a esposa, com o marido. Gente barganhando com Deus. Gente fazendo de Deus um trampolim para alcançar os seus benefícios pessoais. Gente que só vem para a igreja em busca de prazer, de melhorar de vida, de trocar de carro, de mudar o casamento, de mudar a empresa. Gente que é atraída pela necessidade humana, porque algum líder com falta de instrução não trouxe a verdadeira palavra do evangelho para essas pessoas. E aí quando as pessoas ouvem uma pregação como essa, como de muitos outros líderes, ficam assim: preciso de mudança. Teve um pastor de 18 anos de uma denominação. Ele veio no café de pastores e disse: bispo, eu quero aceitar Jesus de novo, porque eu não sou convertido. Sabe o que ele disse para mim? Eu sou um lobo disfarçado de ovelha. Olha a idoneidade desse homem para revelar o coração que só ele sabia. Eu gosto de gente que conta pecado para mim. Gente que abre o coração, mostra as feridas, confessa erros, diz: olha, meu casamento não está bem, preciso de ajuda. Olha, eu não estou conseguindo ficar firme, todo dia eu acesso a pornografia, eu sou um escravo dela, e conta para o pastor. Eu gosto de gente que abre o coração, que abre o entendimento, que mostra a pureza. E eu quero dizer para você, querido, que uma geração inteira foi contaminada, mas há uma fé sem fingimento, que pode ser transmitida também de geração em geração. 2 Timóteo 1,5 diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, uma fé sem máscara, mesmo que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Olha Paulo dizendo: Timóteo, eu te amo, meu discípulo amado, porque a sua fé não é fingida. Eu acho tão lindo Paulo chamando Timóteo de filhinho amado, de filho amado. Ele diz: você é meu filho amado, e as pessoas te rejeitam porque você é novo, mas olha, lembre-se do dom que há em ti. Ele encorajava o filho dele, dizia: eu amo você, porque a sua fé não é fingida. Timóteo não teve referência de pai, mas teve referência de mãe, teve referência de avó, teve referência dentro do lar. Foi transmitido a avó Lóide, a mãe Eunice, e finalmente a mãe Eunice para o filho Timóteo.
Veio da avó para a mãe, para o filho. Olha a nossa responsabilidade hoje. Você está ouvindo essa palavra? Olha, virou uma chave dentro de você. O seu entendimento elevou. Portanto, a responsabilidade que você tem agora é muito maior do que antes. De destravar uma geração. Você é um homem chave para essa geração. Nós temos a função de ativar os nossos filhos para a glória de Deus. Então você que vai escolher deixar um legado ou uma herança, você que escolhe, cara. Você pode trabalhar que nem maluco para deixar um carro para o teu filho, uma casa para o teu filho, um apartamento para o teu filho. Isso é só herança. Herança é o que os mortos deixam para que os vivos se matem. Ou você pode deixar um legado. O que é legado? É um poder que não é seu, mas opera em vós. O que é o legado? Você morre e fica falando ainda. Fica falando. Davi está morto, está 2000 anos e pouco atrás. Está falando, Davi. Isso é um legado. Você pode deixar uma casa, um carro, isso é bom. Mas constrói um legado. Passa valores para os seus filhos. Passa valores na sua empresa, faz uma reunião lá, passa valores para os seus funcionários, passa valores para os seus amigos, transfere o legado que você tem aprendido. Eu não quero deixar mais uma herança, eu já coloquei na cabeça da minha esposa e do meu filho, eu quero deixar um legado. Se eu morresse hoje, a sensação que eu teria era que essa igreja está aqui não atrás de um presentinho de Deus. Se eu fosse embora essa madrugada, eu teria a sensação que você não veio atrás de uma água ungida, que você não veio atrás de uma planta consagrada, de uma rocha. Eu teria certeza que você veio buscar a palavra, o arrependimento. Que você veio não para ouvir homens, você veio ouvir Deus através dos homens. Eu ia morrer feliz e o meu legado ia continuar falando. Levanta a sua mão para o céu em nome de Jesus. Quando você morrer, a sua voz, através do evangelho que você aprendeu, vai continuar falando através dos seus netos, dos seus filhos, dos seus bisnetos. Você pode até morrer, mas o evangelho de Cristo na sua vida vai continuar falando para a glória de Deus. A glória só virá novamente quando removermos o véu. Quando você tirar o véu do engano, quando você tirar o véu da dissimulação, quando você tirar o véu da religiosidade, porque você está mais religioso no reino do que no sistema. Você está aí ou não? Quando você abrir o seu coração e dizer: eu quero de novo a manifestação da glória de Deus. A glória vem quando o véu é removido. Sem desvendar o rosto não há transformação a ser experimentada pelo poder de Deus. Sem tirar o véu não há transformação. Sem tirar o véu não há experiências novas do poder de Deus. Sem transparência não há transformação. Sem honestidade não há transformação. Se não tirarmos as máscaras, o Espírito Santo de Deus não pode continuar fazendo a obra que Ele começou e Ele quer terminar até o final. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, com o rosto desvendado, sem dissimulação, sem fingimento, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor. Percebe que a transformação só pode vir quando o véu ser removido do coração, do entendimento, quando o fingimento sair, a fé fingida sair, a soberba sair, o orgulho sair, a dissimulação sair. Aí você começa a entrar em um processo de amadurecimento, de transformação, de glória em glória, como um espelho que reflete, de glória em glória é transformado. Porque Deus só pode operar se a gente reconhecer que precisamos de ajuda. Eu descobri que eu não posso ajudar quem não quer ajuda. E você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado?
você fica pior do que quem você estava ajudando. Aleluia! Deus só opera seu poder transformador quando conhecemos as áreas problemáticas da nossa vida. Isaías, o capítulo 1 ao capítulo 5, ele sai sentenciando todo mundo. Ele sai apontando o dedo para todo mundo. Mas no capítulo 6, ele olha para ele mesmo. Ele contempla quem ele era. Sabe o que ele diz? Ai de mim, pecador, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, e tirada do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou aonde? A boca de Isaías. E os seus lábios foram purificados, e a iniquidade foi tirada, e o pecado foi perdoado. Agora, por que o anjo tocou a boca de Isaías? Poderia ter tocado as mãos, os cabelos, os pés, o coração de Isaías. Foi porque ele disse: ai de mim, homem de impuros lábios. Ele confessou onde o problema estava. Ele mostrou para Deus: o meu problema está na língua, é maior que a gravata. O meu problema está que eu me acho santo demais, Isaías disse. Ele mostrou o problema dele para Deus. Deus falou: é aí? Vou tocar, vou purificar, vou tocar. Abriu a intimidade, eu vou curar. Deus só vai agir na área que você reconhecer seu pecado. Reconheça o seu pecado hoje. O meu pecado está nisso, naquilo. E ele vai vir. E ele virá. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ele é poderoso para purificar você. Deixa eu dizer para você, para partir para o fim. Deus tratou Isaías conforme a sua confissão, presbítero Rafael. Ele confessou: eu sou um homem de lábios impuros. Deus falou: é? Então vou tocar nos seus lábios. Por que você acha que Deus, ele enviou o seu filho Jesus aqui para a terra? Para se cumprir isso aqui, ó, Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, presta atenção, estavam juntamente com ele os seus discípulos, olha aqui, ó, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também os seguiam. Os escribas, os fariseus, olha aqui, ó, os escribas e fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que você come com publicano e pecador? Tendo Jesus ouvido isso, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar santo, eu vim chamar pecador. O nosso problema é que a gente quer levar santo para o céu. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Ele disse assim: eu vim para os doentes. Em outras palavras, eu vim para quem precisa confessar alguma coisa e eu mudar. Quem eram os sãos e os justos? Eram os fariseus. Eles se achavam santos demais. E quem eram os pecadores? Quem eram os doentes? Eram as pessoas que precisavam de cura e de transformação. Então, quando tirarmos o véu do rosto, seremos transformados, e o Espírito Santo de Deus irá transformar as nossas vidas. Por isso que eu vou dizer para você: você tem que pedir perdão para Deus e confessar o seu pecado ao outro. Porque quando você pede perdão para Deus, você alcança perdão. Quando você confessa o seu pecado ao outro, você alcança cura. Eu já sentei com a minha esposa e confessei pecados para ela. Pecados meus. Porque tem coisas que você vai ter que confessar. Chama seus filhos, senta com ele na sala, confesse pecados para eles. Fala: filho, papai errou aqui, eu não quero que você erre também. Chama sua esposa na sala, senta com ela, fala: preciso te confessar um pecado. Confessa. Você vai alcançar cura.
Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está na Bíblia. Muito pode e possui eficiência a súplica do justo. Tiago está falando sobre confessarmos os nossos pecados uns para os outros, porque isso fala de confessamento vertical e horizontal. Eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa. Eu confesso para o irmão, alcanço cura. Entende que é a semelhança de uma cruz? Você entende? Você entende? Diga amém. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar a nossa injustiça. Então eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente, você devolvesse o véu hoje, aleluia. Você viesse aqui dizer: Deus, eu preciso que o Senhor toque nessa área da minha vida, para que haja uma cura, haja uma purificação. Eu quero que você se levante, e algumas pessoas vão vir aqui até a frente pela impulsão do Espírito. Algumas pessoas vão vir aqui com a esposa, outras vão vir com o filho, outras vão vir sozinha. E você vai trazer para Deus, você vai trazer ao Senhor a área que você precisa que Ele toque na sua vida. É a sua sexualidade, é a sua família, é os seus filhos, é a sua profissão. Eu quero que você venha aqui à frente. Tem gente ajoelhado aqui já. 2 Coríntios 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem graça para a nossa vida hoje. Sai do seu lugar, corre.